Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente. Eu tenho recebido alguns comentários, inclusive, já adicionando aqui, obrigado por toda a recepção. Acho que tá muito maior do que eu esperava. Eu comecei a fazer isso da forma mais pretensiosa possível. Então, tô com meu celular aqui gravando pra falar livros que eu gosto e conversar com algumas pessoas na internet. Mas eu tenho recebido bastante comentário, bastante engajamento. Então, muito obrigado de coração. Vocês podem ver que os vídeos não tem nem corte, eu não sei fazer isso. Eu começo a gravar e entrego o que tem, tá? Então, valeu aí por toda a recepção. Mas eu recebi alguns comentários perguntando sobre leituras em inglês. Como eu comecei, se eu só leio livros em inglês, quais tipos de livro eu tendo a priorizar em inglês. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Vou dar algumas dicas pra vocês de como ler em inglês. E eu vou dar aqui algumas recomendações aí pra diferentes níveis de inglês, tá? E vai ser inglês que eu vou falar aqui, porque é a única língua que eu tenho domínio além do português, tá? Mas isso vale pra qualquer outra língua também. Se você quiser ler um livro em italiano, as dicas também vão se aplicar aqui, tá? Primeiro, eu só leio inglês? Não, tá? Eu leio em português também, não é uma questão. Leio das duas formas, enfim, não é só em inglês que eu leio, tá? Muitos, inclusive a maioria dos livros que eu tenho aqui são em português, tá? Naturalmente. Por que eu leio em inglês? Porque eu tendo a priorizar o inglês. São 3 motivos, na verdade. O primeiro motivo que eu tenho aqui é manter fluência com a língua. Então, o meu trabalho exige inglês e eu quero manter a fluência com a língua, acho que é uma coisa importante hoje em dia, né? E quanto mais contato você tiver com a língua, maior a fluência você vai ter, tá? Então, isso não serve só para livros, serve também para música, TV, ver filmes em inglês, séries em inglês. Quanto mais frequência e contato você tiver com a língua, mais fluência você vai ter. Isso é fato, tá? E a leitura ajuda muito, né? Porque é uma constante, você tá focado ali, basicamente, na língua, né? Na leitura. Então, me ajuda muito a manter fluência. Eu percebo que quando eu tô lendo livros em inglês, a minha fluência fica naturalmente muito melhor, tá? Tanto na fala, quanto na escrita, quanto ouvir, enfim. Tudo acaba ficando bem melhor. Então, esse é o primeiro motivo, tá? O segundo motivo é traduções. Eu acho que hoje isso é um motivo bem menor, porque eu acho que o mercado de traduções do Brasil tá muito melhor, muito mais apurado, tem uma acurácia muito mais forte aí das editoras a manter, né, a tradução bem feita, porque os leitores têm trazido muito esse tema ultimamente, então isso tem sido cada vez melhor. E se você não consegue ler inglês, não é um problema, você vai aproveitar os livros da forma como eu aproveitaria lendo inglês, lendo em português, tá? Então, acho que hoje tem estado melhor, mas eu gosto de ler livros de fantasia, né? Muitas vezes, livros adultos, grandes de fantasia. E, querendo ou não, o autor, ele acaba optando ali por temas específicos, mundos diversos, mundos que não são os nossos mundos, então são terminologias que nem existem no português. E muitas vezes eu gosto de saber quais são essas terminologias originais. Mas, novamente, cada vez menos esse tem sido um motivo, já que o mercado aí de tradução tem estado cada vez melhor, tá? E um terceiro motivo, que é um motivo um pouco mais fútil aqui, são as edições. A gente sabe que o mercado internacional tem um investimento muito maior relacionado a isso, né, a leitura em si. E as edições acabam sendo mais bonitas muitas vezes e eu, né, enfim, eu acabo comprando muitas vezes o livro pela capa, sim, eu admito. Então as edições acabam me enganando em alguns momentos e eu acabo tendendo ao inglês. Mas, novamente, o principal motivo é o primeiro, aí, né, manter fluência com a língua. Eu acho que isso é bem essencial ali, se você quiser aprender uma língua ou manter algum tipo de fluência com ela, tá? Vamos lá, deixa eu dar aqui algumas dicas pra vocês agora de como ler inglês, como eu comecei, como fazer isso. Eu acho que primeiro, antes de tudo, a leitura, pelo menos pra mim que faço isso como um hobby, tem que ser uma coisa legal, tá? Então, se você tá lendo inglês e a coisa não tá engatando, tipo, você não tá conseguindo passar, você tá tendo dificuldade, você tá pensando mais na língua do que o livro em si, eu tenho 2 recomendações. Ou você abaixa um nível e você lê uma coisa mais simples, ou você pega o livro em português, entendeu? Não fica forçando uma coisa que não tá dando certo. Porque isso vai tornar a leitura mais chata e você não vai conseguir passar do primeiro livro em inglês, tá? Então, a primeira dica que eu tenho pra iniciar é reler livros. Então, pega aquela série que você já leu algumas vezes, ou um filme que você já viu e você quer ler o livro, e lê em inglês. Porque você já conhece a história, já conhece os personagens, já tem noção da ambientação, do mundo, de tudo. Então, quando você lê uma coisa que você já conhece, vai ser muito mais fluido. Se você não entender uma coisinha ou outra, não tem problema, entendeu? Porque você já sabe a história como um todo. Então, reler livros ajuda muito. Eu comecei assim. Eu comecei a ler inglês relendo Harry Potter. Então, eu li a série inteira, do primeiro ao último, em inglês.
E assim, no começo eu tive algum tipo de dificuldade, mas assim, eu já conhecia a história, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Então, não é algo que parou a minha leitura, tá? Então, acho que reler livros é uma dica muito boa. A segunda dica que eu acho que é fundamental e que eu vejo que muita gente não segue é: não traduza todas as palavras que vocês estão lendo. Então, se você tá lendo uma frase e tem uma palavra lá que você não entende, tenta entender pelo contexto. Então, entende pelo contexto o que o autor quis dizer com aquela palavra. Porque pelo contexto você vai entender o escopo geral do que está acontecendo e muitas vezes você vai conseguir traduzir a palavra de forma natural. Você não vai precisar parar o seu livro, fechar o livro, pegar seu celular, pesquisar no tradutor e entender o que é aquela palavra. E isso, no longo prazo, acaba ficando muito cansativo. Todo parágrafo vai ter uma palavra que você não vai saber, você vai lá parar o livro, pesquisar no tradutor. Então você vai interromper a sua leitura e isso vai tornar a coisa muito mais desgastante. Então minha sugestão é: não traduza palavras. Se você perceber que o livro começar a ter muitas palavras que você não conhece e muitos vocabulários que estão faltando ali e tá fazendo falta, novamente eu volto que talvez esse seja um livro um pouco mais avançado para o seu nível de inglês agora. E vale a pena você abaixar um nível, tá? Claro, se for uma palavra indispensável para a frase, fim de frase, é uma palavra ali super relevante para o contexto inteiro daquele parágrafo, e você precisa saber, tudo bem, para e pesquisa. Mas num escopo geral, 95% das vezes, você não precisa pesquisar a palavra. Você vai ou entender pelo contexto, ou a palavra é irrelevante e você apenas vai passar ela, tá? Então, eu super recomendo não parar a leitura para ficar pesquisando. O Kindle ajuda um pouco, né? Porque você segura ali a palavra e ele te dá a tradução. Mas ainda assim, não recomendo. Só passa a leitura, entende pelo contexto, próximo parágrafo, tá? Tem que ser uma coisa mais dinâmica. E o terceiro, que eu acho que talvez seja o mais importante aqui, é saber o nível que você tá. Então, tem alguns testes de internet aí que você pode saber se você está no nível básico, intermediário, avançado. Mas eu acho importante você saber o nível para saber que tipo de livro você vai pegar. Então, se você tiver no nível básico de inglês, você não vai pegar um livro enorme, adulto, que tem linguagem diferente ali. Você vai pegar uma coisa mais infantil, uma coisa menorzinha, uma coisa mais rápida, uma coisa que você já leu, tá? Então, saber o nível de inglês que você tá para aprimorar, porque o objetivo é esse, né? A gente melhorar aqui é super importante para saber por onde começar, principalmente. Porque é a partir de um momento que você sabe que você está no nível intermediário, por exemplo, e você pega um livro ali mediano, conseguiu ir bem, pega aí um pouquinho maior, um livro um pouco mais complexo, um livro que foge um pouco do nosso mundo, por exemplo. Então, tudo isso você vai pegando com o tempo, conforme vocês forem aí lendo em inglês, tá? Falando aqui dos níveis de inglês, eu trouxe recomendações para os 3 níveis. Então, trouxe recomendação para o nível básico, intermediário e avançado, tá? Pro básico, eu trouxe 2 New Gaimans. Eu sei que o vídeo do New Gaiman acabou de sair, mas eu acho que, enfim, os dois super funcionam aqui, que são esses dois aqui. Eu trouxe Coraline e The Graveyard Book, tá? Que é o livro do cemitério. Esses livros são livros infantis, tá? São da mesma edição aqui. E é por isso que eu trouxe eles. Eles não são livros tão pequenininhos, mas são livros rápidos de se ler, tá? E eu acho que pra quem tá no nível básico, eu acho que vocês super conseguem pegar esse tipo de livro, porque a gente segue aqui crianças, então a linguagem não vai ser muito rebuscada, são livros mais rápidos, tá? Então você lê mais rápido aqui, não tem um super detalhamento de mundo, questões complexas, então vai ser um livro mais tranquilo pra vocês transitarem, e ainda assim são 2 livros que eu gosto muito e super recomendo, tá? Então esses 2, inclusive o livro do cemitério é o meu livro favorito do Gaiman. Eu acho que tem mensagens muito boas aqui e uma pessoa de nível básico conseguiria pegar sim, tá? Para o nível intermediário, eu trouxe também 2 livros. Eu trouxe Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, né? Então, The Seven Husbands of Evelyn Hugo e The Humans. Esse daqui é um livro super famoso, né? Todo mundo já conhece, já foi traduzido também. É a história da Evelyn Hugo, que é uma estrela de Hollywood super famosa. Ela tá no final da sua vida e ela acaba contando a sua história para uma jornalista. Então ela conta desde o início da sua carreira, como ela se relacionou ali com Hollywood, quais foram suas relações. É uma história bem conturbada, é um livro muito bom, tá? E eu acho que uma pessoa de nível intermediário consegue pegar, porque é um livro contemporâneo, é um livro adulto já, mas é um livro contemporâneo que tá no nosso mundo, então é tranquilo, tá? Eu acho que a linguagem tá bem linkada aqui ao intermediário em si. E o segundo que eu tinha falado é The Humans, esse é um dos meus livros favoritos, tá?
A premissa desse livro é que a gente tem um alien, tá? Que ele cai na Terra e ele tem que se ambientar com os nossos costumes. Então ele acaba vendo como o ser humano reage às coisas, como a nossa sociedade reage a coisas banais, como a gente é ensinado a agir de uma forma específica, que pra gente é normal, mas pro alien ele acha bizarro, ele acha muito estranho. Então esse livro, ele é super bem humorado, tá? Ele também é um livro adulto, mas é um livro curto, não tem uma linguagem super rebuscada, então uma pessoa de intermediário super consegue pegar. E eu queria recomendar porque eu vejo pouquíssima gente falando desse livro. Ele foi traduzido para o Brasil, mas eu acho que já até nem existe mais, porque eu nunca vi mais esse livro traduzido. E é um livro que eu acho que vale super a pena, tá? E para o livro adulto, né? Então, uma pessoa que já tem um inglês avançado ou fluente, gente, eu não consigo não falar de Brandon Sanderson, tá? Eu acho que esse foi o motivo pelo qual eu criei o canal. Eu tô acabando o último livro, vai sair logo um vídeo aí falando dele. E eu quero incentivar vocês a lerem esse homem, e em inglês agora, porque a gente não tem todas as edições ainda dessa série traduzidas. Então, a Trama acabou de publicar o 3º volume, só que ainda falta o 4º e o 5º, que provavelmente o 4º vai ser publicado no final desse ano, e o 5º no final do ano que vem, tá? Então, dá tempo pra vocês finalizarem a série toda em inglês, tá? E é por isso que eu tô recomendando. Esse é um livro que eu vejo como avançado, porque é um livro bem grande. É um livro que não se passa no nosso mundo. É um livro que tem um vocabulário um pouco mais complexo, embora seja um livro bem direto, né? O Sanderson não floreia muito essas questões. Mas ainda assim é um livro que fala de guerra, fala sobre estratégia, sobre política. Então é um livro mais adulto sim, que se você tiver um inglês que não seja avançado, você vai ter um pouco mais de dificuldade de passar ali. Então, por isso que eu tô recomendando aí pra esse nível. Mas vale muito a pena, por favor, deem uma chance pra esse homem pra conversar comigo, porque eu não tenho ninguém pra falar sobre esse livro, entendeu? Me ajudem aqui também. Então, essa é a minha última recomendação. Espero que tenha ficado claro aí a minha história com o inglês como um todo. Novamente, isso vale para qualquer língua. Se você quiser aprender japonês, tiver uma fluência mínima, básica que seja, essas dicas se aplicam também, tá? Se vocês tiverem qualquer outro tipo de dúvida, se vocês quiserem falar mais sobre, se quiserem mais indicações, podem falar aqui embaixo, tá? E é isso, pessoal. Espero ter esclarecido aí esse tema todo do inglês que vinha vindo aí com mais frequência nos comentários, tá? Valeu, tchau, tchau.